Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 471. Quase no mesmo instante em que aquela voz soou, o céu antes limpo foi subitamente coberto por nuvens espessas e pesadas. Um enorme raio rasgou o céu como um pilar colossal de luz azul e branca, caindo em direção a Shiki com força avassaladora. O intenso clarão iluminou o mundo por um breve momento. As pupilas de Shiki diminuíram. Uma forte sensação de perigo surgiu em seu peito. Que diabos é isso? Ele rugiu enquanto seu corpo flutuava para cima, recuando rapidamente em uma tentativa de escapar do raio que caía de cima. Mas no momento seguinte, algo inacreditável aconteceu. O raio, que originalmente caía direto para baixo, de repente desviou para o lado no ar em resposta ao seu movimento. Seu alvo ainda era Shiki. Como isso é possível? Bum! O trovão caiu com força, desencadeando uma explosão enorme no chão. Chamas surgiram em meio à densa fumaça preta, espalhando-se rapidamente pela selva. Inúmeras árvores imponentes foram incendiadas e começaram a desabar. De repente, o brilho afiado de uma espada cortou a luz do fogo. Uma rajada forte do corte apagou as chamas ao redor. Caramba! Shiki cambaleou para fora de uma cratera queimada, seu corpo envolto em fumaça e um fio de sangue escorrendo do canto de sua boca. Todo seu corpo estava coberto por uma camada de armamento aqui preto azeviche, ele claramente havia recebido aquele golpe de frente. Relâmpagos! Podem mudar de direção? Com os olhos vermelhos, Shiki olhou incrédulo para o vice-almirante da marinha parado diante dele. Darren apontou casualmente para o leme do navio flutuando acima da cabeça de Shiki, acendeu um charuto e sorriu. Essa coisa é o melhor para-raios que você poderia desejar. Shiki congelou. Uma faísca azul clara brilhou no ar, formando rapidamente uma figura ao lado de Darren. Com duas costeletas e uma expressão sombria, ele olhou cautelosamente para Shiki. Era Momonga. Você está atrasado. Relâmpagos surgiram das pontas dos dedos de Momonga enquanto ele falava em voz baixa. Darren riu baixinho. Deu algumas voltas a mais para cansá-lo. Caso contrário, seu tiro não teria sido tão preciso. Momonga franziu a testa. Mesmo com aquele golpe certeiro, não sentiu nenhum alívio, permaneceu em alerta máximo, com os olhos fixos em Shiki. Então este é o infame grande pirata Shiki? Estou surpreso que você tenha durado tanto tempo. Embora ele ainda não tivesse despertado observação aqui, ele ainda podia sentir a pressão aterrorizante que emanava de Shiki. Aquela aura avassaladora de morte. Parecia estar sendo caçado por uma fera feroz. Fez a pele de Momonga arrepiar. Ele e esse monstro nem estavam no mesmo patamar. Essa percepção o atingiu duramente quando ele instintivamente olhou para Darren. Os ferimentos brutais que o cobriam fizeram Momonga tremer. Ele vinha acompanhando de perto os relatos da Edward, e já fazia um dia e uma noite inteiros desde que aquela batalha terminou. Do Novo Mundo ao Mar do Norte, Darren perseguiu esse monstro sem parar, sem descanso. Uma perseguição insana como essa era quase inédita. Um rato do tipo Logia? Shiki agora entendia o poder de Momonga e zombou. Agora o Goro no Mi, dizem ser a Logia mais forte. Eu não esperava que ela fosse parar nas suas mãos, Darren, seu pirralho. Um sorriso cruel se espalhou pelo seu rosto. Então esse é seu plano B? Se é só isso que vocês têm, não me importaria de matar vocês dois aqui mesmo. Enquanto suas palavras saíam, Shiki levantou a mão e golpeou. Seu golpe foi brutal e rápido como um raio, liberando um corte voador digno de um espadachim de primeira linha. Um magnífico corte dourado irrompeu no ar, rasgando silenciosamente a terra enquanto rugia em direção a Darren e Momonga. Com a perspicácia de um pirata que governou os mares, Shiki imediatamente percebeu. Aquele pirralho de bigode podia ter desenvolvido bem sua Akuma no Mi, mas sem Aki, ele não era uma ameaça real. Aí vem. Momonga latiu enquanto levantava a mão, liberando um raio. Relâmpagos e luzes de espada se chocaram no ar, mas o impasse durou apenas um momento antes que o raio dourado da espada esmagasse o relâmpago e avançasse direto em direção a Darren. Um sorriso torto e zombeteiro surgiu nos cantos da boca de Shiki. Com os ferimentos daquele pirralho fuzileiro naval, não tem como ele desviar desse golpe. Mas no instante seguinte, os olhos de Shiki se arregalaram. O que? O fuzileiro não fez menção de se esquivar. Em vez disso, ajoelhou-se, o torso coberto de cicatrizes inclinado para frente, os olhos ardendo com uma loucura carmesim. Ele deu uma longa tragada no charuto, e a ponta visivelmente encolheu. Com ambas as mãos cobertas com o Aki do armamento preto, ele se preparou e avançou direto para o raio da espada que se aproximava. Bum! O imponente corte dourado, com mais de 10 metros de altura, avançou com um ímpeto aterrorizante. Os pés de Darren cravaram-se na terra como estacas de ferro enquanto ele deslizava para trás, atravessando inúmeras árvores enormes. Ele foi empurrado para trás 30 metros, abrindo uma enorme trincheira na floresta antes que a luz da espada finalmente desaparecesse. Poeira e fumaça enchiam o ar. O vice-almirante da marinha manteve-se firme em sua postura, com fumaça branca ainda subindo de seu corpo. Isso não pode estar acontecendo. Shiki olhou fixamente, com os olhos esbugalhados, mal conseguindo acreditar no que estava vendo. Seu olhar se fixou na palma da mão do fuzileiro. Além de uma leve mancha branca, não havia um único ferimento. Mesmo que o golpe não tenha sido infundido com Aki, ele deveria ter causado pelo menos algum dano. O mesmo golpe foi eficaz durante toda a perseguição. Até Momonga, que já havia recuado para uma distância segura, ficou atordoado e sem palavras. O golpe de um grande espadachim, bloqueado com as mãos nuas. Sério agora? Em meio à fumaça, a voz calma de Darren ecoou no alto. Ele exalou uma longa baforada de fumaça. Ele serpenteava pelo ar como um dragão, nublando o espaço à sua frente. Parece que você ainda não entendeu, Shiki. Ele levantou a cabeça lentamente, com um sorriso selvagem se formando em seu rosto. Não é mais você que está me caçando. Agora sou eu quem está caçando você. Rasgar. Ele rasgou seu uniforme militar já rasgado. Seimei Kikan.
Seu corpo musculoso, coberto de feridas, foi exposto diante de Shiki. Um choque diferente de tudo que já havia acontecido antes passou pelos olhos de Shiki. Algo estranho estava acontecendo com o corpo do fuzileiro naval. Aqueles ferimentos brutais estavam se fechando, o sangramento parou e cada músculo parecia inchar com poder, brilhando com um brilho frio e metálico. Uma aura avassaladora, quase demoníaca, começou a surgir da forma de Darren. Era como se aquele corpo maltratado e quebrado fosse uma mentira, uma imagem falsa controlada por Seimei Kikan. Essa defesa absurda e dura como diamante era seu verdadeiro físico. Shiki congelou no lugar. Isso não pode ser real. Ao ver a estranha transformação acontecendo diante dele, seus olhos ficaram vermelhos como sangue. Uma onda de compreensão atingiu sua mente. Corpo indestrutível. Este era definitivamente um corpo indestrutível. Não há como errar. Treinar o corpo humano é o caminho mais difícil de todos, especialmente quando se trata de atributos físicos essenciais como força, durabilidade, velocidade e poder explosivo. Os humanos têm limites fisiológicos naturais. Quando esses limites são atingidos, o crescimento para. A menos que alguém tenha uma linhagem especial, genes únicos, ou um método. Espere. Um método. Corpo indestrutível. Shiki de repente se lembrou da fábrica em ruínas que viu durante o acordo de armas com Kaido em vano. Aquele pirralho da marinha apareceu, mas eu não o deixei sair ileso. Kaido disse isso com um sorriso cruel. Naquela época, ele não tinha pensado muito nisso. Mas agora, olhando para trás, a expressão de Kaido parecia estranha. Não me diga. Kaido armou para mim. A compreensão surgiu, e Shiki soltou um rugido furioso e horripilante, com os olhos quase saltando das órbitas. Maldito seja, Kaido! Capítulo 472. Esse pirralho da marinha, ele deve ter alcançado seu corpo indestrutível durante aquele massacre em vano. Shiki não sabia exatamente que tipo de método de treinamento Darren havia usado, mas uma coisa era clara, ele tinha certeza disso. E isso só podia significar uma coisa. Kaido, aquele bastardo, havia deliberadamente escondido a verdadeira força de Darren. Uma onda de fúria explodiu no peito de Shiki quando ele olhou para o vice-almirante à sua frente, com uma sensação de medo incômoda se instalando. Não. Ele não podia se dar ao luxo de prolongar isso por mais tempo. Esse pirralho da marinha claramente dominava o corpo indestrutível, o que significava que todos aqueles ferimentos anteriores foram apenas uma encenação. Pior ainda, sua própria condição era terrível. Ele não tinha mais forças para derrubar aquele pirralho rapidamente. Shiki podia não ser especialista em treinar o corpo, mas também não era desavisado. Já tinha visto o suficiente para reconhecer com o que estava lidando. Ele e Kaido serviram aos piratas das rochas. Mesmo nos anos que se seguiram ao incidente do Vale de Deus, ele cruzou o caminho de Kaido mais de uma vez. Ele sabia o quão monstruoso e difícil era lidar com um corpo indestrutível. Uma vez que alguém o dominasse, sua durabilidade física e poder defensivo atingiriam níveis inimagináveis para humanos comuns. Somente um Haki de armamento extremamente poderoso, capaz de destruição interna, conseguiria romper essa defesa. Para realmente ameaçar alguém com um corpo indestrutível, você precisava de um imenso poder destrutivo ou do domínio da infusão de Haki do Conquistador. Mas agora, desde aquela maldita tempestade, havia um volante de navio cravado em sua cabeça, pulsando constantemente, pressionando seus nervos, o que tornava impossível para ele usar seu Haki do Conquistador. Assim que Shiki pensou em recuar, Darren agiu primeiro sem hesitar. Estrondo. O chão abaixo dele explodiu em escombros enquanto o vice-almirante se lançava como um projétil de canhão, disparando para a frente. Sua velocidade atingiu o pico em um instante. As pupilas de Shiki diminuíram. Tão rápido, isso é poder físico bruto, nada artificial. O que diabos esse pirralho passou? Força rivalizando com a de um gigante, e agora essa velocidade divina. Num piscar de olhos, o vice-almirante da marinha já estava ao seu lado. Seus dedos se fecharam, formando uma garra de dragão. 3 garras negras rasgaram o ar, abrindo ondas de choque negras enquanto cortavam em direção à cabeça de Shiki. Ryuzoken. Estrondo. Shiki balançou as 2 espadas para cima, bloqueando as garras de Darren de frente. O impacto provocou uma onda de choque que rachou a terra abaixo deles em todas as direções. Faíscas se espalharam descontroladamente, lançando um brilho intenso no rosto desafiador e sorridente do vice-almirante. Você me perseguiu por um dia e uma noite inteiros, me cortou em pedaços. E agora quer fugir? Você está sonhando, Shiki. Os olhos de Shiki tremeram, mas então ele de repente caiu na gargalhada. Jirralharra. Com o movimento da mão que empunhava a espada, seus dedos se contraíram. De repente, o chão explodiu para cima, vários pilares de pedra se transformaram em enormes espinhos, cravando-se no rosto, na garganta e no peito de Darren. Bang! Os espinhos de pedra se quebraram instantaneamente, escombros voaram em todas as direções, mas nenhum arranhão atingiu Darren. Shiki aproveitou a oportunidade para recuar, tentando colocar distância entre eles. Mas Darren se moveu ainda mais rápido. Sua garra de dragão, envolta no Haki do armamento negro como breu, cravou-se firmemente nas espadas gêmeas de Shiki. Sob o efeito do campo magnético, tênues arcos elétricos crepitaram ao longo das lâminas dos dois Meito, Oto e Kogarashi. Shiki de repente sentiu uma força de atração avassaladora. Ele não conseguia se libertar. Sua expressão congelou. Ele olhou para cima e viu o sorriso selvagem do vice-almirante. Momonga. Darren deu um sorriso. As pupilas de Shiki diminuíram. Não me diga. 50 milhões de volts, Jamboli. Uma voz fria ecoou do céu. Um relâmpago ofuscante iluminou os céus. Shiki olhou para cima e viu o pirralho da marinha com a Goro-Goro no Mi explodindo em raios crepitantes. Com um aceno de mão, um colossal dragão do trovão rugiu, tão vívido quanto uma criatura lendária. Sua boca, queimando com raios, abriu-se e ele despencou do céu. Seu maníaco. Shiki berrou com os olhos esbugalhados. Aquele pirralho do Darren.
Ele realmente pretendia levar toda a força da ira do dragão do trovão consigo, confiando naquele corpo indestrutível. O dragão caiu na terra com um rugido ensurdecedor. Por um momento, o mundo caiu em um silêncio assustador. Então, bum! Uma explosão cataclísmica irrompeu no local atingido pelo dragão de raios. Ondas de eletricidade irromperam em todas as direções. O chão se moveu como ondas do oceano, e enormes rochas e árvores foram arrancadas e lançadas no ar. A ilha inteira tremeu violentamente. Uma fumaça preta e espessa subia, escurecendo o céu. No instante seguinte, duas figuras, envoltas em fumaça, saíram do epicentro da explosão e caíram no chão. Darren apagou casualmente as chamas persistentes em seu corpo. Seu rosto estava coberto de cinzas, seus olhos frios e focados. Caramba! Shiki cambaleou e se levantou, olhando incrédulo para o vice-almirante da marinha ali perto. Por que o raio não te afetou? Seu corpo estava carbonizado, seus cabelos dourados como juba estavam chamuscados e cacheados, e havia sangue escorrendo do canto da boca. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Nem mesmo o corpo indestrutível deveria ter se livrado de um raio tão facilmente. Darren deu um pequeno sorriso, mas não disse uma palavra. Ele disparou para frente novamente. Afinal, o desenvolvimento da Goro-Goro no Mi por Momonga fora sob sua orientação direta. Darren até usará o raio daquela fruta para temperar o próprio corpo. Uma explosão dessas? Nunca daria certo. Saia da minha frente. Shiki rugiu, com os olhos injetados de sangue. Ele sacou as duas lâminas, desferindo dezenas de cortes dourados. Xixi, Senjindani. Bum! Os cortes rasgaram o chão, levantando nuvens de poeira. Shiki nem olhou para trás. Ativando sua habilidade Akuma no Mi, ele levitou e disparou para o céu. Ele já estava farto. Ele nunca havia se envolvido em uma luta tão miserável e sufocante em sua vida. Ele tinha que manter constantemente seu armamento aqui ativo para proteger o volante preso em sua cabeça. Depois de um dia e uma noite de perseguição incansável, sua resistência estava quase esgotada. E agora ele tinha que lidar com Darren, um monstro que simplesmente não queria morrer. Se isso continuar, ele pode acabar enterrado aqui. Esse era o Mar do Norte. Quem sabia que outros truques esse pirralho da marinha ainda tinha na manga? Um raio forte de luz negra rasgou o ar. Mais, corte 10 vezes maior. Emma, o rosto de Shiki mudou. Ele ergueu as duas lâminas bem a tempo de bloquear o golpe. A ponta negra de Emma pairou a centímetros de distância, ainda tremendo devido à força do impacto. Suas reações estão ficando mais lentas, Shiki. Uma voz zombeteira soou atrás dele. Se eu estiver certo, seu aqui de observação falhou há um tempo, não é? O coração de Shiki deu um pulo violento. Antes que ele pudesse reagir, uma mão negra com 3 garras cortou o ar, mirando a parte de trás de sua cabeça. Caramba! Shiki rugiu. Anos de instinto endurecido pela batalha o fizeram desviar a cabeça bem a tempo, desviando do golpe e brandindo sua lâmina em resposta. Estrondo. A garra do dragão atingiu a lâmina, mas a ponta revestida de Aki ainda perfurou profundamente o abdômen de Darren. Imperturbável, Darren pressionou com uma das mãos, a expressão impassível. Seu corpo se contorceu no ar, a perna direita girando para o alto, e caiu como um machado de guerra nas costas de Shiki. Bum! Shiki tossiu sangue e caiu como uma bala de canhão, colidindo com a terra e abrindo uma cratera de quase 100 metros de largura. O chão tremeu violentamente. Poeira subiu ao céu. Não vou deixar você escapar, Shiki. Darren pousou suavemente, franzindo a testa. Sangue fluía livremente de seu abdômen. Mesmo sem o Aki do Conquistador, a habilidade de Shiki com a espada era aterrorizante. Com rio incorporado ao golpe, ele havia rompido até mesmo o corpo indestrutível. Ei! Uma risada rouca e diabólica veio de dentro da nuvem de poeira. Jirra-arra! Jirra-ralhalha! O riso ficou mais agudo e frenético, decaindo até a loucura. Se eu quiser ir embora, não há ninguém neste mar que possa me impedir. Não foi a mesma coisa em Marineford. Agarrando suas lâminas gêmeas encharcadas de sangue, Shiki saiu da cratera passo a passo. Darren observou-o em silêncio e então soltou um leve suspiro. Você está certo. É verdade. Havia resignação em sua voz. Se você realmente quisesse correr, eu não poderia impedi-lo. Mas então seu tom mudou. É por isso que escolhi este lugar como seu cemitério. Ele se virou para outra direção. Doff, é a sua vez. Sim, padrinho Sama. Uma risada baixa e zombeteira ecoou das sombras. Shiki congelou. Então sua expressão mudou drasticamente, como se ele tivesse acabado de ver um pesadelo se desenrolar. Daquela direção, inúmeros fios brancos explodiram no céu. Capítulo 473. O que é aquilo? Os olhos de Shiki se arregalaram, um lampejo de confusão passou por seu rosto. Inúmeros fios brancos se retorciam e se enrolavam juntos, subindo para o céu como uma fonte colossal na direção da voz. De longe parecia uma erupção vulcânica branca, jorrando para cima em uma onda contínua. Quando os fios atingiram seu pico acima da ilha, eles se espalharam de repente, caindo em cascata como um céu cheio de estrelas cadentes. Milhares e milhares de linhas brancas cobrindo o céu, caindo rapidamente em todas as direções. Ele não sabia o que eram aqueles fios, mas naquele instante, um arrepio profundo subiu da sola dos seus pés, percorrendo sua espinha e apoderando-se de seu cérebro. Seu couro cabeludo formigou involuntariamente. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa estava absolutamente clara. Ele não podia mais ficar naquela ilha. Ele tinha que escapar antes que aqueles fios brancos chegassem ao chão. No momento em que o pensamento se formou, Shiki entrou em ação. Mas, eu disse para você nem pensar em fugir. Um estrondo agudo ecoou atrás dele. O coração de Shiki disparou, e ele se virou instantaneamente brandindo sua lâmina. Estrondo. Seu meito colidiu com uma garra de dragão descendente, faíscas explodindo no impacto. Sai da minha frente.
Não estou com vontade de brincar com você. Shiki rugiu, com os vasos sanguíneos saltando em seus olhos enquanto ambas as espadas desencadeavam uma saraivada de golpes selvagens e furiosos. Lâminas caíam como uma tempestade, mas Darren as enfrentou de frente com um olhar frio e irônico. Eles entraram em choque direto. Aço cortava a carne. Garras rasgavam a pele. As lâminas infundidas com a Ki do armamento de Shiki podem romper a defesa do corpo indestrutível de Darren, mas ao mesmo tempo seu próprio corpo não conseguiu resistir às garras esmagadoras do dragão de Darren. Corte! Otto cravou a faca no lado de Darren, abrindo uma ferida profunda. Uma garra de dragão arranhou a bochecha de Shiki, e sangue jorrou dos cortes recentes. Os olhos de ambos estavam tingidos de vermelho de fúria. Momonga! Darren soltou um grito estrondoso. 30 milhões de volts, Kairai! Lá no alto, Momonga já havia se posicionado. As veias saltavam em sua testa enquanto ele cerrava os dentes, com os braços abertos, levando o poder de sua Akuma no Mi ao limite. Dezenas de raios azuis irrompem de seu corpo, descendo em uma tempestade ofuscante direcionada ao campo de batalha abaixo. Com a resistência física de Darren à eletricidade, Momonga não precisou se conter. Não havia necessidade de mirar, apenas bombardear. Bum, bum, bum. Raios explodiram no chão, acendendo enormes bolas de fogo e levantando nuvens de fumaça e cinzas. No instante seguinte, a forma carbonizada e envolta em chamas de Shiki irrompeu do caos como um demônio enlouquecido, avançando em direção à borda da ilha a uma velocidade vertiginosa. Os fios descendentes à distância já haviam passado da metade do caminho, menos de 10 metros de tocar o chão. Os olhos vermelhos de Shiki saltaram das órbitas enquanto ele corria para frente, com sangue escorrendo de sua boca. Ele conseguiu. Com a velocidade dele, ele definitivamente conseguiria. Um brilho de esperança brilhou em seus olhos, provocando um sorriso torto em seus lábios. Contanto que ele saísse daquela ilha e encontrasse um lugar para se curar, ele poderia voltar e massacrar todos eles. O corpo indestrutível daquele pirralho da marinha era um saco de lidar, claro. Mas isso só aconteceu porque Shiki estava em péssimas condições naquele momento. Ele poderia fazer isso. Ele só precisava sair daqui. Seu olhar queimava com um brilho vermelho selvagem. 10 metros. 5. 3. Tão perto. Seu sorriso se aprofundou. Ele ia escapar. 1 metro. Jiraaha! Ele caiu na gargalhada sem pensar. Mas naquele momento, uma rajada violenta explodiu atrás dele e da poeira rodopiante, uma garra de dragão preta como breu, com 3 dedos, avançou. E preso firmemente ao redor do tornozelo direito de Shiki. O sorriso de Shiki desapareceu num instante. Seus olhos vermelhos se arregalaram, seu rosto se contorceu em amarga descrença. Seu pé direito foi puxado para trás com uma pegada forte, parando no meio da corrida. E tudo o que ele pôde fazer foi assistir, impotente, enquanto a massa de fios brancos descendo, a poucos centímetros de distância, alcançava a borda da ilha. Silenciosamente. Não. Shiki soltou um grito agudo, os olhos quase saltando das órbitas. Ele cerrou os dentes com tanta força que parecia que iam se estilhaçar, e então brandiu as 2 espadas furiosamente para trás. Corte. Um corte profundo em forma de cruz se abriu no peito de Darren, e o sangue jorrou para fora. A força do golpe forçou Darren a soltar o pé de Shiki. Com aquele maldito pirralho da marinha momentaneamente repelido, Shiki girou, com as lâminas gêmeas levantadas, e cortou com força os fios brancos que agora envolviam a ilha. Mas o que aconteceu depois desafiou a crença. Estrondo. O golpe, imbuído de Aki de armamento, forte o suficiente para cortar até mesmo um corpo indestrutível, atingiu os fios. E não fez nada. Nem uma ondulação sequer. Apenas algumas faíscas voaram. Os olhos de Shiki se arregalaram de horror. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele olhou para cima, ao longo da linha de fios, e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ilha inteira foi isolada. Não sobrou nenhuma lacuna. Uma gaiola enorme e sufocante se formou ao redor deles, fechando-se como uma armadilha da qual não havia escapatória. O mundo ficou estranhamente silencioso. Pinga, pinga. O som do sangue caindo no chão ecoou com uma clareza assustadora. Viu isso, Shiki? Darren endireitou-se cambaleante, com sangue escorrendo do ferimento em seu peito. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam com satisfação selvagem enquanto ele zombava. Esta gaiola é o túmulo que fiz para você. Fufufufufu. Ele quase conseguiu sair. Uma risada fria e zombeteira veio do céu. Doflamingo, vestido com seu característico casaco de penas rosa, desceu sem esforço do alto, com as mãos manipulando fios invisíveis enquanto pousava ao lado de Darren. Padrinho Darren-sama, então este é o lendário pirata Shiki, o Leão Dourado? Com um lento movimento de língua, Doflamingo lambeu os lábios ressecados, um sorriso sinistro se espalhando por seu rosto. Todo seu corpo tremia de antecipação. Este era Shiki, o Leão Dourado, um dos poucos piratas que esteve no topo dos mares. Uma lenda. Aquele destruidor de mundos, Bin-Ji-Wold, nem sequer era qualificado para engraxar as botas de Shiki. Se não fosse pela preparação meticulosa de Darren, não haveria chance de ele enfrentar um monstro como esse, provavelmente nem nos próximos 10 anos. Sem falar na chance de enterrá-lo com seu próprio Torikago. Não chegue muito perto, Doff. Darren riu baixinho e estreitou os olhos. Um leão encurralado. É o mais perigoso de todos. Capítulo 474. Maldito pirralho. Os olhos injetados de sangue de Shiki se fixaram em Darren e Doflamingo, as mãos apertando suas espadas gêmeas. As veias saltavam nas costas das mãos, os nós dos dedos embranquecendo de raiva. Agora ele finalmente entendia tudo. Desde o momento em que o boato se espalhou pelo submundo de que Roger tinha pistas sobre armas antigas, tudo havia sido uma armação, a armadilha de Darren, planejada desde o início.
Ele usou uma informação vaga e não verificável para distraí-lo, induzindo-o a atacar Roger. Então, enquanto ele e Roger estavam travando uma batalha no Novo Mundo, o pequeno dragão desertor da marinha provocou uma tempestade marítima sem precedentes, destruindo completamente a frota invencível de Shiki. Pedaço por pedaço, Darien o estava destruindo, provocando, levando-o a perder o controle, cegando seu Haki de observação. Ele fingiu estar gravemente ferido e arrastou Shiki em círculos pelo Novo Mundo, esgotando sua resistência. Então, quando chegou a hora certa, ele o atraiu para esta ilha no Mar do Norte, o estágio final do plano, e usou o poder da Akuma no Mi daquele pirralho loiro para selar a ilha inteira, cortando sua última rota de fuga. Que plano meticuloso! Shiki respirou fundo. Seus cabelos dourados e chamuscados caíam desordenadamente sobre metade do rosto, lançando uma aparência sombria que o fazia parecer ainda mais monstruoso. Então você finalmente descobriu. Darien limpou o sangue da boca e falou calmamente. Shiki, o leão dourado, pirata lendário. O pirata que mais aterroriza este oceano, e aquele com quem os fuzileiros navais têm mais dificuldade de lidar. Sem dúvida. Se fosse qualquer outra pessoa, eu não precisaria ir tão longe. Mas você é muito perigoso. Se eu usar muita força, você corre. Se eu trouxer muito pouco, você mata. A menos que você queira morrer, ninguém poderá impedi-lo de vez. Torikago. Esse foi o golpe mortal. Após um treinamento intensivo com Darien, Doflamingo já havia dominado esse movimento. Na linha do tempo original, Doflamingo usou a técnica para massacrar uma ilha inteira. Mas Darien viu um valor diferente nela, não matança em massa, mas sim aprisionamento. Uma vez capturado dentro de seu alcance, até mesmo alguém no nível de almirante não conseguiria escapar. Os fios usados em Torikago pareciam estar sujeitos a uma regra estranha, não podiam ser cortados nem destruídos. Mesmo na história original, nem mesmo os esforços combinados de Zoro, Fujitora e inúmeros fuzileiros navais e piratas usando o Haki do armamento conseguiram romper a barreira. Tudo o que conseguiram fazer foi retardar sua contração. Para um monstro astuto e escorregadio como Shiki, não havia contra-ataque mais perfeito. Shiki olhou para ele e soltou uma risada assustadora. Jirralharra. Então, pirralho Darien, você realmente acha que pode me matar? Ele lançou um olhar casual para a gaiola acima, então, de repente, seus olhos brilharam com uma luz selvagem. Eu sou Shiki, o leão dourado. Com um rugido ele atacou. Suas lâminas gêmeas cortaram o ar, enviando duas enormes ondas de espadas douradas em direção a Darien. Mas Darien não se abalou. Seus braços se abriram com o Haki do armamento enquanto ele avançava para enfrentá-los. Bum! Uma explosão enorme rasgou o ar, chamas e ondas de choque se espalhando como uma tempestade. No momento seguinte, Shiki disparou da nuvem de poeira como um borrão dourado, seu novo alvo. Doflamingo. Jirralharra. Essa maldita gaiola pode parecer inquebrável, mas mate o pirralho loiro que a fez, e tudo vai embora. Shiki, fiel à sua lenda, percebeu a única fraqueza de Torikago em um instante. O usuário da Akuma no Mi. O leão no ar mergulhou baixo, roçando o chão, e num piscar de olhos apareceu diante de Doflamingo. Seu sorriso se transformou em um rosnado enquanto sua lâmina descia com força. Morra, pirralho. Esse nível de batalha não é para alguém como você. O rosto de Doflamingo ficou pálido. Naquele instante, uma onda de morte o atingiu. No momento em que o meito se ergueu, foi como se o próprio mundo tivesse congelado. Aquela intenção assassina fria e sufocante congelou o ar ao redor dele. Só agora Doflamingo realmente percebeu que tipo de monstro Darien estava enfrentando o tempo todo. Não. Ele rugiu com os olhos vermelhos e curvou os dedos como garras, levantando as mãos com toda a força. Inúmeros fios se entrelaçaram no ar, formando rapidamente uma enorme teia de aranha branca, estendendo-se à sua frente. Kumo no Sugaki. Estrondo. A lâmina de Shiki caiu com tudo. O meito, crepitando com o feroz Haki do armamento, atingiu a teia de fios. Faíscas explodiram no contato. Mas então, algo inacreditável aconteceu. O golpe de Shiki foi apenas ligeiramente retardado pelo ninho da aranha. Após um breve atraso, ele rasgou a teia, arrastando os fios consigo enquanto continuava seu arco mortal. Não. Uma onda de desespero tomou conta do jovem Doflamingo. É aqui que eu morro? Instintivamente, ele fechou os olhos. Estrondo. Ouviu-se um som agudo e estridente. A dor lancinante que ele esperava nunca chegou. Doflamingo abriu os olhos e o que viu o deixou congelado. Refletida em seus óculos de sol estava a silhueta selvagem de um homem alto, de cabelos negros, que de alguma forma apareceu ao seu lado. Aquela garra de dragão fria e negra com 3 dedos, agarrou a espada descendente de Shiki como um torno de ferro, enquanto faíscas voavam descontroladamente. A ponta da navalha de Meito estava a meros centímetros do seu coração. Quando adultos brigam, eles não devem arrastar crianças para isso, Shiki. O homem de cabelos pretos sorriu com um tom selvagem. Sangue escorria da palma da mão dele, pingando no chão. Darien olhou para cima, mostrando os dentes em um sorriso sombrio. Ele é meu afilhado. E com isso, antes que Doflamingo pudesse reagir, Darien o chutou para longe sem olhar 2 vezes. O corpo de Doflamingo foi lançado para trás como uma bala de canhão, voando centenas de metros antes de bater em uma pedra enorme na borda do Torikago. Um fino fio de sangue escorreu do canto da boca. Ele encarou inexpressivamente a figura alta travando um confronto selvagem com Shiki, a expressão por trás dos óculos escuros se tornando profundamente conflituosa. Essa não é uma briga na qual podemos nos envolver. A figura de Momonga surgiu ao lado dele, unindo-se a raios, sua voz baixa e firme. Ele estendeu a mão para Doflamingo. Doflamingo hesitou por um momento, então pegou a arma e se levantou novamente. Ele, o poderoso chefão, ainda tem alguma carta para jogar? Momonga apenas sorriu. Então levantou a mão e apontou para o céu. Você me diz. Doflamingo congelou então como se percebesse algo, sua expressão mudou ligeiramente.
Capítulo 475. Fumaça e poeira giravam enquanto o chão tremia violentamente. Acima da ilha deserta, o céu escureceu ainda mais, impregnado pelo forte cheiro de sangue. Seu fuzileiro naval pirralho. Eu vou te matar. Você fala demais, Shiki. Bum. Duas figuras colidiram como meteoros atingindo a terra. O choque do aqui do armamento explodiu em uma violenta onda de choque, espalhando-se para fora a partir do centro do impacto. O chão rugia e se agitava como um mar tempestuoso, lançando terra e detritos em todas as direções. Você acha que me prender aqui significa que pode me matar? Os olhos injetados de sangue de Shiki brilharam enquanto ele descia com um rugido. Os olhos de Darren brilharam em vermelho. Seu aqui da observação previu claramente o ataque de Shiki, mas não se esquivou. Corte. A lâmina meio rasgou a carne, espalhando uma espessa nuvem de sangue. Sem expressão, Darren cambaleou um passo para trás. Sua bota direita pisou forte no chão, levantando lama, e com esse recuo, ele desferiu um golpe com garras em direção ao coração de Shiki. Estrondo. O golpe pesado foi interceptado quando Shiki cruzou suas lâminas, outra rajada de vento e força irrompendo entre elas. No entanto, a garra de dragão de Darren raspou o fio da espada, lançando faíscas enquanto ela cortava o abdômen de Shiki, arrancando um pedaço sangrento de carne. Shiki grunhiu com os dentes cerrados. Os dois se separaram e caíram a vários metros de distância. Sem pausa. Sem hesitação. Eles investiram um contra o outro novamente, rosnando como animais selvagens. Bum. Distante. Momonga e Doflamingo ficaram paralisados, com os olhos fixos no confronto brutal entre os dois monstros. A pura selvageria daquilo os abalou profundamente. Cada movimento tinha como alvo um ponto vital. Cada golpe deixava feridas profundas e sangrentas. A defesa foi praticamente abandonada. Foi uma briga brutal, trocando lesões por lesões da maneira mais crua e implacável. Este foi um combate real. Como duas feras selvagens em uma luta mortal, usando Torikago como um gigantesco coliseu na selva para sua luta final. Observando aquela batalha selvagem e sangrenta se desenrolar, Doflamingo engoliu em seco, nervoso. Ele viveu um inferno enquanto crescia. Sangue, insultos, desprezo, assassinato. Mas ele nunca havia testemunhado algo assim, algo tão primitivo. Era como se o instinto guiasse cada movimento deles. Mesmo gravemente feridos, eles ainda lutavam para arrancar a carne uns dos outros. Ele podia agir com maturidade, mas Doflamingo ainda era apenas um garoto de 14 ou 15 anos. Ele nunca tinha visto nada parecido antes. Calma. Preciso preparar uma coisa. As sobrancelhas de Momonga estavam fortemente franzidas, sua voz baixa e sombria. Sua expressão dizia tudo. Darren não estava vencendo. E isso foi assustador. Com seu aqui de observação anulado, sua resistência quase esgotada, o aqui do conquistador inutilizável, um volante de navio preso em sua cabeça e uma mente nublada pelo delírio. Mesmo nessas condições, Shiki ainda conseguia lutar com ele de igual para igual. Na verdade, Shiki pode até estar em vantagem. Mesmo que Darren não estivesse no auge, ainda era quase impensável. Se não fosse por seu corpo indestrutível, se ele fosse apenas um homem normal, ele já teria sido dilacerado por aquele leão raivoso há muito tempo. Não se deixe levar pelo que está por vir. Com essas palavras, o corpo de Momonga se transformou em um relâmpago azul e disparou em direção ao céu, passando pelas aberturas do Torikago e desaparecendo nas nuvens acima. Não fique preso nisso? Doflamingo piscou. Ele olhou para o céu escuro e agitado, e de repente viu algo que fez seus olhos se arregalarem por trás dos óculos escuros. Jihaha! Você viu isso, Darren, seu pirralho? Claro, sua força aumentou rápido. Você chegou ao topo do ranking. Mas me matar Shiki, o leão dourado? Você ainda é muito inexperiente. Shiki rugiu com os olhos injetados de sangue, e o riso ecoou enquanto brandia as duas famosas lâminas Meito, Oto e Kogarashi, provocando uma tempestade aterrorizante. Seus golpes choveram como um furacão, engolfando o vice-almirante da marinha em um ataque implacável. Sangue jorrou do corpo de Darren, espalhado pelo vento em uma tênue névoa carmesim. Estrondo. Corte. De repente, o ataque de Shiki parou. Ambas as lâminas tinham acabado de penetrar no peito de Darren, mas agora estavam firmemente presas em suas mãos. As pupilas de Shiki se estreitaram. Diante dele, Darren ergueu a cabeça, respirando pesadamente. Sua boca pingava sangue, mas ele sorriu. Esse tipo de coisa. Seus olhos brilhavam com fogo. Claro que eu sabia. É por isso que preparei uma pequena surpresa para você. Surpresa? Que surpresa? Shiki piscou, confuso. Um rugido profundo começou a surgir do céu distante. Shiki instintivamente olhou para cima, e a visão o atingiu como um raio. O estrondo ficou mais alto. Avassalador. Estrondoso. Sombras enormes começaram a emergir do mar de nuvens acima. Primeiro veio a proa de um navio imponente, perfurando lentamente a camada de nuvens. Um elegante navio de guerra de aço surgiu. Seu design lembrava um navio da marinha, mas seu casco brilhava com um brilho metálico e frio, construído de alguma liga desconhecida. No seu centro erguia-se uma enorme chaminé crepitante com relâmpagos azuis. O convés e as laterais estavam cheios de canhões pesados de todos os tipos, dando ao navio a aparência de uma fortaleza flutuante compacta. Um navio, 2, 3. Um após o outro, navios de guerra irromperam das nuvens. 15 navios de guerra voadores no total se estendiam pelo céu, formando uma frota assustadora que pairava no alto da ilha, projetando longas sombras sobre a terra abaixo. Bandeiras brancas como a neve em forma de gaivota balançavam ao vento acima de cada navio, encharcadas no ferro e no sangue da batalha. Enquanto Shiki olhava em choque total e Doflamingo assistia incrédulo. Onda após onda de fuzileiros navais de elite emergiram nos conveses, liderados pelo almirante do Mar do Norte, Momonga, cujo olhar era afiado e gelado enquanto se fixava na ilha abaixo. Então,
Quase 20.000 fuzileiros navais de elite do Mar do Norte Marines levantaram as mãos em saudação com uma determinação sombria e assassina. Todo o pessoal da frota Mar do Norte saúdam o vice-almirante Darren. As pupilas de Shiki diminuíram até ficarem pontilhadas. Isso é, uma frota voadora. Esse pirralho do Darren. Ele construiu secretamente uma frota aérea. Como diabos isso é possível? Visão familiar? Foi você quem me deu a ideia. Shiki. Darren sorriu. Seu desgraçado. Shiki rugiu, tentando soltar suas lâminas, mas os braços de Darren incharam com a força bruta de um gigante, prendendo as espadas no lugar. Então, por algum motivo, um frio mais frio que a morte percorreu o peito de Shiki. A frota Mar do Norte, todas as unidades. Sangue escorria do canto da boca de Darren. Ele encarou Shiki com um olhar ardente. Então, com um sorriso torto, ele disse: atire em mim. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 476. Atire em mim. O comando de Darren fez os olhos de Shiki se arregalarem em choque, seus globos oculares vermelhos quase saltando das órbitas. O pedido foi entregue com uma calma assustadora, sem nenhuma hesitação. A frota Mar do Norte, adormecida há anos, era composta por 15 navios de guerra fortemente armados, todos munidos de armamento. Centenas de canhões pesados, todos ajustados em uníssono, mirando diretamente nas duas figuras no chão. Momonga, que já havia levantado o braço em um gesto de ataque, estreitou os olhos e o abaixou ferozmente. Bum, bum, bum. Centenas de canhões pesados rugiram, cuspindo fogo intenso. Inúmeras balas de canhão pretas tradicionais, pequenos mísseis com caudas flamejantes, projéteis metálicos eletromagnéticos. Naquele instante, eles se transformaram em uma tempestade de fogo, caindo através das aberturas do Torikago, uma chuva torrencial avassaladora direcionada a Darren e Shiki. O próprio céu estava quase apagado. Atrás dos óculos escuros, as pupilas de Doflamingo se estreitaram até se tornarem pontinhas. Ele recuou instintivamente, saltando até a borda do Torikago. Como se estivesse com medo de ser pego no bombardeio implacável, ele puxou e torceu freneticamente seus fios, tecendo um enorme casulo de fios brancos para se envolver completamente. Fio branco, casulo gigante. Assim que o casulo terminou de envolver seu corpo, a barragem chegou, engolfando tudo, afogando o casulo em fogo. Mas a parte mais assustadora ainda estava por vir. Esses 15 navios de guerra voadores da frota Mar do Norte não estavam apenas equipados com a tecnologia avançada da Germa 66, como pequenos mísseis de rastreamento e canhões de propulsão magnética. Eles também estavam equipados com canhões de laser leves, armas experimentais recentemente desenvolvidas pela Divisão de Ciências Marinhas, ainda nem oficialmente implantadas. Enquanto o ar se enchia com os rastros de incontáveis projéteis e mísseis, raios dourados de luz laser surgiam dos canhões principais dos navios de guerra. Estrondo, estrondo. Em meio a explosões ensurdecedoras, ondas de fogo varreram a ilha árida. Chamas subiam aos céus. A terra desabava camada por camada. Pequenas montanhas eram achatadas. Inúmeras árvores foram incineradas nas explosões. Tudo que era visível havia se tornado um verdadeiro inferno na terra. Este era todo o poder de fogo da frota Mar do Norte. Um ataque com bombas em massa. A bordo dos navios de guerra, os fuzileiros navais do Mar do Norte Marine observavam em silêncio, atordoados, a ilha tremer e ser engolida pelas chamas. Suas expressões eram de total descrença. Embora fizessem parte da frota Mar do Norte, esta foi a primeira vez que testemunharam o poder de fogo esmagador da frota secreta que o vice-almirante Darren manteve escondida todos esses anos. Não era exagero. Embora nunca tivessem visto pessoalmente o lendário Booster Call do quartel-general da Marinha, o domínio absoluto do campo de batalha demonstrado ali já o havia superado. Afinal, todos os navios da frota Mar do Norte possuíam um poder de fogo superior ao de um navio de guerra Booster Call padrão. Relatório, Almirante Momonga. A energia do canhão laser acabou. O mensageiro correu, ofegante. Não hesite, continue atirando. Momonga olhou friamente para a ilha em caos com o punho cerrado com força. E ele fez uma pausa com um lampejo de determinação de aço nos olhos, então cerrou os dentes. Use isso. Os fuzileiros navais recuaram em choque. Mas o vice-almirante Darren, Momonga o interrompeu com um tom gélido. Isso faz parte do plano de Darren. Sim, almirante Momonga. Os fuzileiros navais fizeram a saudação em uníssono e imediatamente se voltaram para executar a ordem. 2 segundos depois, na lateral do navio almirante da frota Mar do Norte, 2 painéis no casco se abriram, revelando 2 metralhadoras de tiro rápido que se estendiam para fora. Ratatatá. Ambas as armas abriram fogo simultaneamente. Mas em vez de balas de chumbo comuns, eles cuspiram pelotas minerais pretas polidas. Ao ouvir o rugido estrondoso das metralhadoras, suor frio se formou nas palmas das mãos de Momonga. Nesse ponto, tudo o que ele podia fazer era confiar que o corpo indestrutível de Darren era realmente tão inquebrável quanto diziam. Seu comando brusco fez com que os fuzileiros navais voltassem a se concentrar, e o fogo dos canhões recomeçou com ferocidade ainda maior. De seu ponto de observação elevado, eles podiam ver o fogo irrompendo por toda a ilha presa dentro do Torikago. O chão estava visivelmente explodindo, desmoronando, camada por camada. 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Por 5 minutos inteiros, a frota Mar do Norte bombardeou a ilha implacavelmente. Só então o ataque militar, superando até mesmo o poder de um Booster Call, gradualmente cessou. Nos navios de guerra fortemente armados, centenas de canhões pesados brilhavam em um vermelho escuro, com os canos cobertos por uma espessa fumaça branca. O calor que irradiavam deles atingira um nível absolutamente aterrorizante. Funcionou? Momonga estreitou os olhos, encarando fixamente a ilha envolta em chamas e fumaça, procurando por qualquer sinal de Darren e Shiki. Os outros fuzileiros prenderam a respiração, sem ousar emitir nenhum som. Suor frio brotava em suas testas.
Na borda da ilha, o casulo branco carbonizado se desfez lentamente, transformando-se novamente em fios de seda que flutuavam até o chão. Doflamingo se levantou com o rosto ligeiramente pálido. Ele olhou para o horizonte, com a expressão oscilando entre choque e incerteza. A intensidade do fogo dos canhões tinha sido assustadora. Mesmo estando longe do centro do bombardeio, as ondas de chamas e estilhaços voadores faziam seu coração bater forte dentro do casulo gigante. No centro da ilha, uma fumaça espessa se agitava violentamente. Os ventos agitavam a neblina. As chamas tremulavam sem parar. Pouco a pouco, o terreno queimado e enegrecido foi aparecendo. O que antes era um terreno elevado estava agora completamente nivelado. O terreno havia sido derrubado vários metros abaixo, formando uma cratera carbonizada de quase 1 quilômetro de largura. Uma figura imponente de constituição desumana emergiu primeiro. Ele estava sem camisa, o corpo coberto de cicatrizes, agora coberto de carvão e fuligem do bombardeio. Alguns dos ferimentos mais brutais ainda continham estilhaços. Era o Darren. O vice-almirante permaneceu imóvel em meio à terra arrasada. Vários segundos se passaram, então ele se moveu. Darren soltou uma longa baforada de fumaça como um dragão e deu um passo à frente com leveza. Um sorriso ousado e descontraído se formou no canto de sua boca. Ele abriu os braços e cerrou os punhos com força. Estalar. Inúmeros fragmentos de estilhaços, pedras quebradas e partículas de metal caíram de seu corpo, revelando músculos duros, semelhantes a aço por baixo. Feroz além da conta. Vice-almirante Darren. Ele é muito forte. O vice-almirante Darren resistiu ao bombardeio quase ileso. Incrível! Os soldados da Frota Mar do Norte ficaram momentaneamente atordoados, e então explodiram em gritos de descrença e excitação. Então, e o Shiki? Eles rapidamente recuperaram o foco, seus olhos examinando a fumaça. Logo eles se depararam com uma figura tênue e indistinta. Eu nunca imaginei que eu seria pressionado a esse ponto por você. Uma voz rouca ecoou lentamente de dentro das chamas e da fumaça. Sinistro, gutural e cheio do mais profundo ódio, raiva e ressentimento imagináveis. O tom fez com que todos os ouvintes ficassem arrepiados. Ao ouvir aquela voz, Momonga, Doflamingo e todos os fuzileiros navais ficaram pálidos, arregalando os olhos enquanto olhavam horrorizados para a figura envolta em fumaça. Sob tal poder de fogo avassalador, aquele cara ainda estava vivo. Capítulo 477. Fumaça preta subia e brasas dançavam no ar. Através das chamas e da fumaça oscilantes, uma silhueta carbonizada surgiu. Sua presença era arrepiante. Darren estreitou os olhos. Não havia como o bombardeio de saturação de 5 minutos da Frota Mar do Norte não ter surtido efeito. No mínimo, não poderia ter sido completamente ineficaz. Mesmo que Shiki tivesse coberto todo o seu corpo com o aqui do armamento, com a pouca força que lhe restava, não havia como ele manter uma defesa tão exaustiva por 5 minutos inteiros. Depois que a barreira aqui caiu, seu corpo, apenas carne e sangue, nunca mais resistiria ao bombardeio da marinha. O corpo humano tem limites. Até alguém tão forte quanto Garp certa vez foi arranhado por Morgan, mão de machado, enquanto dormia. Foi apenas um ferimento superficial, mas serviu para provar o que dizia. O mesmo se aplicava à Barba Branca durante a Guerra das Cúpulas. Sem aqui para se defender, até mesmo pistolas, tiros de canhão ou um simples golpe poderiam feri-lo. Até mesmo o próprio Darren, se ele não tivesse conseguido forjar um corpo comparável ao corpo indestrutível de Kaido, poderia não ter sobrevivido ao ataque da Frota Mar do Norte, um bombardeio que superava até mesmo o poder de um booster call. Um vento quente soprava, dispersando lentamente a fumaça espessa com cheiro de pólvora. A figura de Shiki voltou à vista. Os fuzileiros navais da Frota Mar do Norte ficaram horrorizados com a visão e instintivamente levantaram suas armas, mirando na figura carbonizada. Mas Darren de repente levantou a mão, sinalizando para que não atirassem mais. A aparência de Shiki mudou drasticamente. Seus cabelos dourados que antes chegavam ao chão, estavam chamuscados e escurecidos. A parte superior do corpo estava dilacerada pelo bombardeio, trapos esfarrapados grudando-se a ele como tiras rasgadas, expondo um corpo magro e ensanguentado. Sua pele, carne e músculos estavam crivados de decomposição, carbonizados, derretidos e mutilados. Sangue negro e espesso misturado à carne liquefeita, escorria em grumos como lodo vermelho escuro. Ele estava crivado de buracos de bala, marcas de queimaduras e feridas apodrecidas. Até metade do seu rosto esquerdo tinha sido arrancado, deixando apenas um globo ocular exposto saliente e injetado de sangue e grotesco, como um demônio surgido do inferno, horrível e aterrorizante. Shiki ofegava, exalando calor pela boca e pelo nariz. Seu corpo inteiro tremia involuntariamente devido à extensão dos ferimentos. Mas a mão que segurava sua espada não vacilou. Ei! Um sorriso zombeteiro surgiu em seus lábios. Sua boca devastada pela bomba se curvou, expondo gengivas sangrentas enquanto ele sorria. Ei! Ha ha ha! Jirralharra! Sua risada baixa e rouca transformou-se em um rugido que ecoou pelo céu. Encharcado de sangue, Shiki riu como um louco. Eu realmente fui empurrado até aqui. Você realmente é incrível, Darren. Você até misturou o bombardeio da frota com Kairoseki. Você não teve medo de ser morto pelo seu próprio ataque? Darren, sem expressão, tirou um charuto do casaco, acendeu-o e deu uma longa tragada. Até um leão precisa se esforçar ao máximo para matar sua presa. E nesta jaula você é o único leão. Você é muito poderoso, Shiki. Enquanto falava, Darren levantou a mão e de repente cravou os dedos no peito, arrancando uma bala de pedra do mar de sua carne. Tilintar, tilintar. A bala de pedra do mar atingiu o chão com um som agudo. O rosto de Darren ficou pálido, mas a luz em seus olhos brilhou ainda mais. Tenho que correr esse risco. Ele estendeu a mão novamente e enfiou a mão em outra ferida. Clang, clang. Uma a uma, as balas de pedra do mar manchadas de sangue foram retiradas.
Por causa de seu corpo indestrutível, as balas de pedra do mar não penetraram profundamente no corpo de Darren. Elas mal conseguiram perfurar a carne já cortada por Shiki, alojando-se nas camadas musculares. Se eu não conseguir te matar dessa vez, tenho medo de passar o resto da minha vida vivendo com medo de você. Depois de retirar todas as balas de pedra do mar do corpo, a respiração de Darren ficou irregular. Apoiando as mãos nos joelhos, ele ofegou levemente, os lábios adquirindo uma palidez doentia. Eu vejo. Shiki olhou para o ato quase perturbado de Darren, ficou atordoado por um momento, depois caiu na gargalhada novamente. Enquanto ele ria, seus ferimentos pioravam e sangue escorria dos cantos de sua boca e corpo, com ferimentos cobrindo quase cada centímetro dele, perda severa de sangue e o efeito enfraquecedor das balas de pedra do mar incrustadas. Ele sentiu uma fraqueza como nunca antes. Dor e exaustão preenchiam cada célula do seu corpo. Sua visão ficou turva e, estranhamente, a dor em sua testa parecia ter desaparecido. Jirralharra, eu realmente subestimei você. Mas Shiki não ligou para seus ferimentos. Seus olhos estavam fixos no jovem fuzileiro naval à sua frente com uma intensidade ardente. Você armou um plano tão meticuloso e sinistro, até mesmo revelando um trunfo que escondeu por anos, só para me matar. Os rumores sobre você não estavam errados. Comparado a um fuzileiro naval, você se parece muito mais com um pirata. O desprezo em seus olhos por Darren permaneceu desmascarado. Nesse caso, vou deixar você ver por si mesmo, como é realmente o verdadeiro terror pirata. Shiki respirou fundo e levantou a mão lentamente. O movimento fez as pupilas de Darren se contraírem. Mesmo à distância do Flamingo, Momonga e inúmeros fuzileiros navais ficaram pálidos de choque. Poderia ser. Essa coisa realmente está no caminho. Shiki murmurou baixinho. Sua mão mutilada agarrou o timão do navio cravado em seu crânio. Eu nem consigo mais sentir dor. Droga. Seus olhos ferozes se estreitaram de repente, e ele sorriu para Darren. Você sempre quis arrancar essa coisa da minha cabeça, não é? Então, eu vou te dar o que você quer. As pupilas de Darren diminuíram até virarem pontinhos. O olhar de Shiki ficou firme, com um lampejo de determinação sem precedentes nos olhos. Então, com uma das mãos, ele arrancou o leme do navio da cabeça violentamente. Silvo. A roda arrastou um traço grosso e vermelho pelo ar, esculpindo um arco sombrio. Por um momento, o mundo parou. Então, bum! Uma aura monstruosa irrompeu de Shiki como uma montanha desmoronando ou um mar se partindo. Inúmeros relâmpagos pretos e vermelhos surgiram ao redor do leão encharcado de sangue, irradiando-se em todas as direções. O mundo diante deles ficou mais denso, mais turvo, mais sólido, como se toda a cor tivesse sido sugada. Um vento infernal soprou, e a pressão sufocante no ar era tão avassaladora que o solo de toda a ilha começou a se partir. Jirralhalha! Vamos dar em seu pirralho! Com ambas as mãos segurando suas espadas, o Aki do Conquistador, que havia sido suprimido pelo leme do navio, explodiu sem restrições. E Shiki riu loucamente e com abandono. Não ouse morrer tão facilmente. Este foi o rugido final do leão. Capítulo 478. A terra se agitou em ondas enormes, o céu tremeu e as nuvens se despedaçaram com o impacto. Apanhados pela onda de choque esmagadora, uma dúzia de navios de guerra da Frota Mar do Norte balançavam violentamente no ar. Seus motores rugiam a todo vapor, mal conseguindo manter a formação enquanto resistiam à força avassaladora. Fuzileiros navais foram jogados de um lado para o outro no convés, com os rostos pálidos de terror. Agarraram-se desesperadamente aos mastros e outros dispositivos para evitar serem arrastados. Muitos dos mais fracos caíram onde estavam, com os olhos revirados enquanto desmaiavam. A expressão de Momonga era a mais sombria possível. Sob o peso da aura aterrorizante de Shiki, raios azuis começaram a crepitar inconscientemente ao redor de seu corpo, sinais de elementalização involuntária. Este foi um dos Aki do Conquistador mais fortes do mundo hoje. A presença de um leão que rugiu através dos mares. E ainda assim não tinha acabado. Sob os olhares horrorizados dos fuzileiros navais, o Aki do Conquistador de Shiki, há muito contido, irrompeu com força total, seu corpo explodiu em incontáveis jatos de sangue. As balas de pedra do mar cravadas profundamente em sua carne foram violentamente expelidas sob a pressão de sua vontade liberada. Eles rasgaram o ar no vento furioso, cortando faixas de sangue e batendo no chão, pedras e árvores caídas, cada impacto esculpindo novas crateras na paisagem. Jirralhalha! É isso! Os cabelos dourados, queimados e manchados de sangue de Shiki esvoaçavam descontroladamente enquanto ele gargalhava. Sangue fresco escorria pela superfície destruída de sua pele. Vazou de seus olhos, narinas, ouvidos e boca, enquanto seu corpo lentamente se elevava no ar, como um demônio surgindo do inferno. E sem um único movimento dele, o terreno da ilha começou a tremer. Grandes pedaços de terra se separaram e se ergueram. Pedras e árvores foram arrancadas da terra e flutuaram no céu. Tudo, vivo ou morto, foi varrido para cima por uma força semelhante a um tsunami, puxado para um vórtice caótico acima. Eles convergiram em um leão colossal que parecia que iria rasgar o próprio Torikago. Darren, ele vai com tudo. O coração de Momonga se apertou diante daquela visão. Uma sensação avassaladora de perigo explodiu em seu peito enquanto ele rugia sem pensar. Para trás. Sim, não há necessidade de Aki de observação. Só de olhar, Momonga percebeu. Shiki estava nas últimas. Sua carne estava se desintegrando. Seus órgãos estavam falhando rapidamente. Com o corpo já crivado de ferimentos, e aquele buraco enorme e aberto deixado pelo leme do navio, não havia necessidade de enfrentá-lo diretamente. Contanto que recuassem e evitassem aquele ataque final, a vitória seria deles. Shiki estava acabado. Uma retirada temporária para evitar seu último golpe. Essa foi a jogada inteligente. Mas a resposta de Darren fez o sangue de Momonga congelar. Suas pupilas dilataram-se, manchadas de vermelho. No chão, o vice-almirante permaneceu imóvel. Ele levantou a cabeça lentamente.
Sentindo a pressão avassaladora do lendário grande pirata montado em seu monstruoso leão, Darin fez um movimento que surpreendeu a todos. Ele abaixou sua postura, empurrando a mão direita para frente e puxando a mão esquerda para trás. Seus 10 dedos se dobraram e se fecharam, formando uma feroz garra de dragão com 3 dedos. O Aqui do armamento negro como azeviche surgiu como água corrente, enrolando-se firmemente em volta da garra e manchando o ar com escuridão. Como um dragão à espreita, pronto para atacar. Essa foi uma postura ofensiva. Diante da presença avassaladora do grande pirata, enfrentando o rugido final do leão, Darin fez sua escolha. Naquele momento, os dados do painel pessoal que vinham aumentando constantemente desde a Ed War finalmente mudaram novamente. Aqui de armamento mais 0,91. Aqui de armamento, 70 destruição interna. Aqui do conquistador mais 2,11. Aqui do conquistador, 70. Darin caiu na gargalhada, com sangue escorrendo pelos cantos da boca. Uma aura crescente se transformou em um vórtice carmesim, girando ao redor dele, lutando para manter uma barreira frágil contra o furacão de Aqui de Shiki. Vamos lá, Shiki. Seu sorriso era feroz, seus olhos desafiadores. O corpo de Shiki tremeu. Um lampejo de confusão cruzou seus olhos. Você não vai correr, Darin? Darin deu um sorriso largo. Você é um dos maiores piratas desta era. Você merece cair pelas minhas mãos. Ele deu um passo à frente. Rugido. Um grito majestoso e estrondoso de dragão pareceu ecoar pelos céus e pela terra. A técnica secreta do Ryuzoken. Sob os olhares atordoados de Momonga e dos outros fuzileiros navais, a aura que Darin liberou surgiu como água corrente. Aqui de armamento enegrecido fluiu com ele. O Aqui do conquistador carmesim brilhou intensamente. E agora, imbuído de sua vontade inabalável, esse poder começou a mudar. Um fantasma colossal de um dragão vermelho tomou forma no ar, enrolando-se ao redor dele, envolvendo-o completamente. Vou te mandar embora como deve ser. Shiki congelou, e então jogou a cabeça para trás rindo. Jirralharra. Bom. Ele olhou para o vice-almirante envolto na aura do dragão vermelho sangue. O ódio, a raiva, o desprezo, tudo desapareceu de seus olhos. O que restou foi o respeito compartilhado entre dois guerreiros lutando até a morte. Shiki riu livremente, enquanto o sangue jorrou de seu corpo destruído. Força, potencial, talento, astúcia, visão, estratégia. Você superou sua geração, talvez até mesmo esta era inteira. Darin, seu pirralho, eu te reconheço. Se eu morrer aqui hoje, eu aceito. Shiki agarrou ambas as espadas com força, enquanto o sangue escorria por suas pernas enquanto ele pisava forte. O enorme leão abaixo dele se despedaçou sob seus pés. Relâmpagos pretos e vermelhos serpenteavam descontroladamente ao redor dele. Os dois meito mundialmente famosos Oto e Kogarashi cruzaram na frente dele e então mergulharam com força explosiva. Sua aura aumentou descontroladamente. Sua força vital despencou. Enquanto o leão caía como meteoro, a violenta tempestade de raios pretos e vermelhos consumiu sua figura. Até o ar tremeu, a cena diante deles distorcida pela pressão. Um final de queda de meteoro. Relâmpagos vermelho escuros dispararam como chamas, queimando o pouco de vida que restava. E naquela última explosão de poder, ele formou. O fantasma de um leão dourado rugiu e surgiu. As lâminas gêmeas infundidas com o Aqui do conquistador eram suas presas mais mortais. O que é isso? Darin de repente olhou para cima. O golpe final. Ele deu um passo à frente. O dragão vermelho sangue ao redor dele começou a brilhar, e sob o rugido do leão, ele levantou a cabeça com um rosnado. Os dois atacaram ao mesmo tempo. No silêncio ofegante de um mundo atordoado, o leão voador mergulhou rugindo como um louco. O dragão voador uivou em direção ao céu. E no ar, eles colidiram com uma explosão ensurdecedora. Luz e sombra infinitas irromperam. A realidade se distorceu, se fragmentou, entrou em colapso. E através desse caos, eles quase podiam ver duas silhuetas enlouquecidas, avançando uma contra a outra. Leão demônio, presas. Sopro do dragão. Um momento de silêncio total, então uma luz ofuscante engoliu o mundo. Bum! Uma onda de choque sem precedentes atingiu a ilha. Tudo desmoronou, estilhaçado, rasgou em pedaços. E a tempestade avançou, atravessando o ar por dezenas de quilômetros. Capítulo 479. Quartel-General da Marinha, Marineford. Gabinete do Almirante da Frota. Bru. O toque incessante do Dendemushi militar tornou a atmosfera já tensa no escritório ainda mais pesada. Sengoku andava de um lado para o outro com as mãos cruzadas atrás das costas e a expressão cheia de ansiedade. Todos na sala estavam com rostos sérios, olhos fixos no Dendemushi que se recusava a parar de tocar. Clique. A chamada não foi completada. O Dendemushi ficou em silêncio novamente. Caramba! Sengoku rangeu os dentes e praguejou. Mesmo com toda sua disciplina, ele não conseguiu mais se conter. Esta já era a 12ª tentativa de contato com Darin e Momonga, e todas as vezes o sinal falhou. Tudo o que sabiam era que Darin havia entrado no Mar do Norte com Shiki. Mas e depois? Qual era o plano de Darin depois disso? Shiki não era alguém com quem você pudesse lidar facilmente. Aquele homem tinha um dos poderes de combate mais aterrorizantes de todos os mares, e quem sabia que tipo de retaliação ele desencadearia se fosse encurralado. Após cuidadosa deliberação, o quartel-general dos fuzileiros navais concluiu que o valor de Darin para o futuro estratégico geral dos fuzileiros navais excedia em muito de eliminar Shiki. Resumindo, se fosse necessário sacrificar Darin só para derrotar Shiki, Sengoku preferiria deixar Shiki viver. O futuro dos fuzileiros navais não podia perder Darin. Sem nenhuma maneira de chegar ao Mar do Norte, a ansiedade na sala só aumentava. O que mais incomodava Sengoku era que não importava o quanto ele pensasse sobre isso, ele não conseguia descobrir o que dava a Darin a confiança para enfrentar Shiki de frente.
Tente de novo, Sengoku. Naquele momento, Kong, que estava fumando um charuto em silêncio, finalmente falou com a voz rouca. Seus olhos vermelhos e rosto profundamente enrugado mostravam o quão exausto ele estava. Como almirante da frota, ele teve que permanecer no quartel-general da Marinha. Mas a verdade é que desde a véspera da War, Kong estava imerso em preparativos militares, trabalhando sem parar, dias e noites, sem descanso. Sim, almirante da frota Kong. Sengoku assentiu e tentou ligar novamente, dessa vez, descando o Dendemushi para o almirante Mar do Norte Momonga. Bru. O chamado soou mais uma vez, mas agora ninguém tinha muita esperança. Se fosse para conectar, já teria conectado há muito tempo. E ainda assim, naquele momento, Bru, a chamada foi conectada. Este é Momonga. Uma voz baixa surgiu, claramente trêmula. Todos os oficiais da marinha presentes se levantaram rapidamente, com os olhos fixos no Dendemushi. Sengoku saltou para frente, agarrando com urgência com os olhos arregalados e vermelhos. Momonga, o que está acontecendo com Darem? Escutem, não importa o que aconteça, mesmo que custe vidas, tragam Darem de volta vivo. Não podemos deixar Darem morrer nas mãos de Shiki. Darem venceu, almirante Sengoku. Momonga o interrompeu. Oh, o quê? Darem, venceu? Sengoku congelou como se tivesse sido atingido por um raio. Suspiros ecoaram pela sala. Os outros policiais pareciam atordoados com expressões de descrença. Sakazuki soltou um longo suspiro, recostou-se na cadeira e pegou um charuto. Eu disse para você não se preocupar muito. Nosso vice-almirante Darem é aquele que eles chamam de matador de lendas. Ao lado dele, Borsalino sorriu como se soubesse disso o tempo todo. Como Darem venceu? Sengoku nem percebeu que sua voz estava tremendo. Darem realmente venceu? Aquele garoto realmente derrotou o Shiki? Impossível. Se ele não tivesse ouvido isso diretamente de Momonga, ele não teria acreditado. Veja você mesmo, almirante Sengoku. A voz de Momonga ecoou, e o Dendemushi na frente deles lentamente começou a brilhar com uma fraca luz branca. Uma projeção, gradualmente tomou forma diante de seus olhos. O olhar de todos congelou no lugar. Eles ficaram de boca aberta, olhos arregalados. Mar do Norte. O Torikago branco havia desaparecido há muito tempo. Momonga estava no chão coberto de fossos, segurando um Dendemushi militar em sua mão. Ele já havia ordenado que a frota Mar do Norte retornasse, e ela havia desaparecido na distância. Ele olhou fixamente para a cratera carbonizada à distância, incapaz de se acalmar por um longo tempo. A fumaça espessa se dispersou gradualmente. As nuvens pesadas e escuras também começaram a recuar, e os raios do sol poente perfuraram o mar de nuvens como espadas vermelhas, lançando sua luz sobre a ilha devastada e marcada. O sol poente brilhava como sangue. O mundo inteiro estava imerso em uma beleza majestosa e trágica. Duas figuras cobertas de sangue estavam na terra árida, e à distância, as montanhas haviam sido arrasadas por uma força avassaladora. A luz do crepúsculo banhava seus corpos maltratados em vermelho. Os dois ficaram cara a cara, imóveis como estátuas feitas de sangue. Pinga, pinga. O som do sangue caindo no chão quebrou o silêncio do mundo. Um fluxo constante de sangue escorria das pontas das duas espadas Meito Oto e Kogarashi, e se acumulava aos pés de Darem. As lâminas gêmeas de Shiki atravessaram seu abdômen e saíram pelas costas. Então, você me menospreza? Shiki lutou para levantar seu rosto ensanguentado e desfigurado, sua expressão distorcida pela fúria sob o sangue seco. Com seu aqui de observação, você poderia facilmente ter desviado da minha espada. Sim, respondeu Darem com a voz rouca, com sangue espesso escorrendo pelo canto da boca. O ataque final de Shiki pareceu avassalador, seu aqui do armamento e o aqui do conquistador foram liberados até seus limites absolutos. Mas seus ferimentos eram graves demais. Sem seu aqui de observação, ele não conseguia mais sentir a presença de Darem, o que significava que a greve poderia ter sido evitada. Então por que você não se esquivou? Eu simplesmente acredito que a performance final do lendário Grande Pirata, o mais forte espadachim duplo da nossa época, não deveria ficar sem resposta. Você não acha? Shiki ficou atordoado. Ele olhou profundamente para o vice-almirante à sua frente e de repente caiu na gargalhada. Jirralharra, você tem coragem. Ele riu descontroladamente e livremente com abandono. Essa é a sua resolução. Jirralharra. Ele riu até tossir sangue, até que lágrimas saíram dos seus olhos. Isso é bom. Morrer em suas mãos, vale a pena. Darem apertou os lábios, mas não disse nada. Não tinha mais forças para falar. Shiki ergueu lentamente a cabeça. Seu olhar se voltou para o distante sol poente. E naquele momento, foi como se 1000 memórias tivessem retornado. Inúmeras imagens passaram por sua mente lutando. Guerra, ambição, sangue, içando, matando, rochas, barba branca, Lin, Kaido, a derrota no Vale dos Deuses. A figura de Garp, liberdade, navegando pelos mares, atravessando o mundo, sua frota invencível, dominando os mares, governando o mundo. Os ganhos e perdas, os triunfos e os fracassos de sua vida se desenrolaram como uma apresentação de slides, até que tudo congelou em uma única figura. Roger, no fim das contas, ainda não sou seu igual. Minha jornada termina aqui. A sua viagem continua. Ele fechou os olhos lentamente, como se estivesse saboreando o último crepúsculo de sua vida, e um sorriso fraco e sereno surgiu em seus lábios. Fuzileiro Pirralho, me prometa uma coisa. Vamos chamar de um pedido de perdedor. A voz de Shiki quebrou o silêncio. Diga. Talvez eu não consiga, disse Darem friamente. Shiki abaixou a cabeça, encarando as espadas gêmeas ainda atravessadas no corpo de Darem. Ele expirou lentamente, tremendo, e então soltou a mão. Estava cheio de relutância. Sua esgrima mal feita é péssima, mas você tem a força de vontade para empunhar essas lâminas. Prometa-me, deixe-os provar o sangue de inimigos ainda mais poderosos. Darem respondeu sem hesitar. Sem problemas.
Os nomes deles ecoarão em mim por todo o mundo. Shiki sorriu satisfeito. Ele riu livremente. Darren falou calmamente. Então, quais são suas últimas palavras? Últimas palavras? Shiki zombou. Eu sou Shiki. Vivi sem arrependimentos, que necessidade tenho de últimas palavras? Ele abriu os braços, o sangue escorrendo sob o corpo, mas ergueu a cabeça e gargalhou. Seus longos cabelos dourados e esfarrapados chicoteavam loucamente ao vento. Sua vida estava chegando ao fim, mas ele se mantinha firme, sua presença ainda avassaladora, ainda selvagem. Como um leão no topo de uma montanha, rugindo pela última vez. Mate-me, pirralho da marinha. Então, alcance o ápice da sua ambição. Com esse ato final, Sengoku e os outros do outro lado do Dendemushi finalmente viram claramente. O grande pirata mais temido pelos fuzileiros navais, uma mão estava enterrada profundamente em seu peito. Era a mão de Darren. Como quiser. A voz do vice-almirante era calma. Shiki. O som de um coração se despedaçando rompeu o silêncio. Um jato brilhante de sangue jorrou das costas de Shiki e subiu ao céu. O corpo do leão orgulhoso tremeu e então desmoronou lentamente. Nas ruínas desoladas e marcadas, apenas um homem permaneceu de pé. A cena congelou. Neste dia, o lendário grande pirata, o pirata voador Shiki, o leão dourado, foi aniquilado. Capítulo 480. É verdade. Nós matamos Shiki. Quartel-General da Marinha, gabinete do almirante da frota. Sengoku e os outros generais da Marinha olharam para a imagem congelada em choque, com os corações em turbulência. A sala de conferências ficou em silêncio, tão silenciosa que era possível ouvir um alfinete cair. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Sim, ótimo. Nós vencemos. Da Eduor até agora, nossos fuzileiros navais finalmente mataram aquele bastardo do Shiki, o Leão Dourado. O vice-almirante Darren é realmente incrível. Os generais da Marinha ficaram tão animados que seus rostos ficaram vermelhos, e alguns até não conseguiram deixar de comemorar. Ao mesmo tempo, o enorme peso que pairava sobre seus corações finalmente foi aliviado. Foi o medo trazido pelo pirata voador, Shiki. Todos sabiam que se os fuzileiros navais não conseguissem cuidar de Shiki dessa vez, provavelmente enfrentariam sua vingança insana. Com a natureza vingativa de Shiki, ele nunca deixaria os fuzileiros navais escaparem facilmente. Ele nem precisava de uma frota de navios piratas voadores. Apenas flutuando uma pequena ilha e jogando ar nas principais bases da marinha ou enviando um presente ocasional para Marineford. Ele poderia mergulhar os fuzileiros navais no caos. Mas agora, Shiki finalmente havia sido derrubado pelo vice-almirante Darren. A sombra aterrorizante que pairava sobre suas cabeças desapareceu sem deixar vestígios. Todos instintivamente respiraram aliviados. Então veio o champanhe e a comemoração. Na atmosfera alegre e festiva, Sengoku afundou em seu assento como se todas as forças tivessem sumido de seu corpo, ainda se recuperando de tudo. Ele trocou olhares com Kong, e ambos os homens compartilharam um sorriso profundamente emocionado. Nós vencemos. Assim, a épica batalha de Eduor chegou ao fim com a queda do lendário grande pirata, Shiki, o Leão Dourado, no Mar do Norte. Em menos de um dia, com o apoio do quartel-general da Marinha e de várias potências clandestinas, a notícia da batalha se espalhou para todos os cantos do mundo. A maior guerra desde a Batalha do Vale de Deus. Participantes: Piratas Roger, Piratas Voadores, Quartel-General da Marinha. 2 tripulações piratas lendárias e a maior força militar do mundo. Cada movimento deles já é suficiente para comover corações através dos mares. Muito menos um confronto cataclísmico nos mares da Eduor do Novo Mundo. A ambição de Shiki de acabar com os piratas do Roger. Pistas que apontam para uma arma antiga que dizem ter o poder de destruir o mundo. Piratas Roger levado ao limite. Uma tempestade repentina e massiva no mar. Piratas Roger virando a maré. Os piratas voadores foram completamente eliminados. O poder de combate esmagador dos fuzileiros navais. E finalmente, o lendário grande pirata e senhor pirata Shiki caindo no Mar do Norte. Cada fragmento e sussurro disto chegou aos mares como uma série de bombas explosivas, virando o mundo de cabeça para baixo e deixando inúmeros líderes atordoados além das palavras. O que aconteceu em seguida? Os olhos do mundo inteiro se voltaram para aquele jovem fuzileiro naval, Rogers Darren. O fuzileiro naval que acendeu como sol, acumulando vitórias gloriosas vez após vez. Ele se tornou instantaneamente o ídolo de inúmeros fuzileiros navais e o pesadelo de inúmeros piratas. Daquele dia em diante, o outrora caótico Mar do Norte se tornou uma zona proibida para piratas. E o vice-almirante que planejou a Batalha de Eduor, com o título de Rei Não Coroado do Mar do Norte, Rogers Darren, entrou oficialmente no Reino das Lendas. O Novo Mundo. Uma área marítima remota. Uma ilha deserta. O danificado Ouro Jackson flutuava próximo ao litoral, parecendo completamente abandonado. Os membros dos piratas Roger estavam sentados curvados na praia, com uma fogueira tremeluzindo diante deles enquanto roíam distraidamente carne grelhada. Maldito Garp! Aquele desgraçado me perseguiu por 3 dias e 3 noites. Roger arrancou um pedaço de carne com os dentes, enfiando-o no espaço entre os dentes enquanto resmungava. Eu devo alguma coisa a ele. Heilig encostou-se a uma pedra, parecendo igualmente exausto, com o rosto coberto de poeira. Ele tomou um gole de um frasco, com a voz rouca, enquanto dizia: Chega de papo furado, Roger. Coma e recupere as forças. Temos menos de 1 hora para descansar. Mais um pouco e o Garp nos alcança de novo. Entendi, pare de me encher o saco, Heilig. Roger retrucou, enfiando outro grande pedaço de carne na boca. Certo então. Capitão Roger. Uma voz em pânico soou ao longe. Todos se viraram para olhar.
Bug corria na direção deles, com as pernas girando como rodas. Ele parecia ter visto um fantasma, lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto. Suas mãos, separadas do corpo, flutuavam no ar, segurando firmemente um jornal. Algo grande acabou de acontecer. Bug correu, ofegante, com os olhos vermelhos e o corpo todo tremendo. Sua voz tremia. Chiqui. Chiqui está morto. Ele foi morto por aquele fuzileiro naval, aquele que abaixou suas calças. Com isso, as expressões da tripulação mudaram drasticamente. Sem chance. Isso é impossível. Chiqui está morto. Todos correram para arrancar o jornal recém-impresso das mãos flutuantes de Bug. Até Roger se esqueceu da carne, nem se dando ao trabalho de discutir sobre o comentário sobre calças. Todos os olhares se voltaram para o papel. Enquanto o examinavam, suas expressões congelaram, as pupilas se estreitando como agulhas. A primeira página exibia uma manchete ousada e chamativa. Batalha da Edward. Uma tempestade sem precedentes. O lendário pirata Chiqui, o Leão Dourado, cai no Mar do Norte. Abaixo do título havia um relatório detalhado analisando os eventos da Edward, juntamente com vários relatos e comentários. No final do artigo, uma foto acompanhava a reportagem. Ela mostrava uma paisagem devastada, montanhas e florestas achatadas como se tivessem sido esmagadas por uma força avassaladora, terra queimada e chamas se estendendo por toda parte. Sob a luz moribunda do crepúsculo, uma figura imponente e encharcada de sangue estava no coração das ruínas. Duas espadas longas perfuraram seu abdômen, com as lâminas saindo de suas costas. Mesmo assim, ele continuou firme e forte. O mundo ao seu redor lamentava em silêncio. Aos seus pés estava Chiqui, caído com um sorriso desafiador ainda nos lábios. Este foi um confronto de feras presas. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas uma coisa é certa. Após uma batalha que abalou os céus e os mares, o lendário pirata, o pirata voador Chiqui, o Leão Dourado, senhor pirata com uma recompensa de 4,45 bilhões de belis, caiu nas mãos do vice-almirante da Marinha Rogers Darren, com um sorriso selvagem no rosto enquanto morria. Uma nova era está surgindo. Com Rogers Darren no comando, a geração de ouro da Marinha surge como uma constelação de monstros. Esta pode muito bem ser a era dos fuzileiros navais. Os fuzileiros navais, personificando a justiça, estão prestes a entrar em sua era de ouro. Mas que futuro reserva para os piratas a personificação do mal? Mas isso não me importa. Só me importa uma coisa. O rugido final do leão foi digno de sua lenda? Infelizmente, só aquele fuzileiro naval sabe a resposta. Agência Mundial de Notícias Econômicas, Presidente Morgans. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.